Pessoal, boa noite. Pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais, nossa alegria de chegarmos até vocês. Os que estão nos assistindo pela primeira vez, vão lá na nossa página, Centro Espírita Vindo do Senhor, cliquem em seguir, compartilhem nas suas redes sociais todas as palestras da casa que vocês assistirem, para nos ajudarem na divulgação da doutrina espírita e também do nosso centro. Façam isso é muito importante para nós, a sua contribuição em nos seguir nas redes sociais. Hoje falaremos um tema muito bom sobre a gratidão. O que tem gratidão a ver com a doutrina espírita, né? O que tem a ver? Tem tudo a ver. E a palavra gratidão, né, vem do latim, que significa gratia, ou seja, graça, como se fosse uma graça recebida. Veja bem, a nossa evolução depende exclusivamente da nossa convivência, das nossas relações interpessoais. Ninguém evolui sozinho. E nessa troca de energias que estamos aqui, desde que nascemos, convivendo com pessoas, com família, com pessoas no nosso ambiente de trabalho, profissional, na sociedade, nós estamos interagindo. Estamos enviando e recebendo energias boas, energias ruins, mas fazem parte, nós já vimos aqui, desse nosso crescimento. E aonde que entra a gratidão nisso aí? Veja bem, a gente pode perguntar, por que devemos agradecer? Por que essa necessidade dessa gratidão? Qual é esse sentido que teria esse agradecimento? Será que isso aí, a gratidão, nos conecta com Deus? É perguntar. São várias indagações que a gente tem que pensar a respeito. E é muito importante isso. Agradecer é o primeiro passo para amarmos. Isso é fundamental. Então, quando você começa a agradecer, você está se conectando praticamente com Deus, porque Ele nos criou, nos deu a vida. Então, nossa primeira gratidão deve ser para com Ele, essa oportunidade que nós temos. Isso aí, para que nós possamos entender a nossa psicosfera, aquilo que pensamos, quando você agradece, passa a ter o hábito de agradecer as mínimas coisas, a vida vai devagarzinho, tomando um seu rumo, nós vamos nos reequilibrando mais rapidamente das situações difíceis, porque nós temos que agradecer tudo e a todos, até pelo o fato de não ter acontecido alguma coisa negativa, nós precisamos agradecer, como agradecer também de ter acontecido algo negativo. Por quê? Porque nós estamos entrando em harmonia. Então, isso é muito interessante. Então, qualquer motivo seria o ideal para a gente habituar. Porque o que são hábitos? São costumes feitos sempre que cria o hábito. E nós criamos tantos hábitos, quantos vícios nós adquirimos pela frequência que fazemos. Né? O cigarro, a bebida, essas coisas, então começam de pouquinho e vão devagarzinho, vai criando o hábito. Então isso é muito importante. Por quê? Porque nós temos que entender que somos espíritos, aprisionados num corpo de carne. Que somos espíritos que interrelacionamos tanto com encarnados quanto com desencarnados que estão. Então, quando a sintonia nossa é boa, porque quem agradece, na realidade, está matando pensamentos negativos e atitudes negativas. Aquele que odeia uma pessoa, quando ele passa a não odiar mais e fazer assim, olha, dizem, entre aspas, para seguir, diz que os melhores amigos nossos são nossos inimigos, né? Por quê? Porque eles nos falam aquilo que os amigos não têm coragem de falar da gente. Isso aí é um fato. Então, quando você entra nesse clima de entender aquela situação e achar, e entender, nós espíritas principalmente, que somos regidos por leis cósmicas, todo mundo, mas nós temos conhecimento, que são 3 leis fundamentais: livre-arbítrio, causa e efeito e reencarnação. Não escapamos dessas leis. Então nós sabemos que existe uma lei divina que regula tudo.
Nós não precisamos ser juízes. As coisas que dependem da lei terrena, para isso existem os advogados, o judiciário, tomem conta. Você tem uma pendência? Tu quer receber algo que alguém não te pagou? Ou entra, contrata o advogado, ele vai tomar conta e você esquece. Independente de que ele vai ganhar ou perder, esqueça e siga a sua vida. E agradece por aquela situação, porque tudo aquele agradecimento que fizermos está automaticamente nos capacitando mais a cumprir o primeiro mandamento, que engloba todos os 10 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, esse é um trabalho que nós ainda somos imperfeitos, precisamos batalhar muito, porque ainda o orgulho e o egoísmo estão muito fortes dentro de nós. É uma realidade, nua e crua ainda. Então, precisamos trabalhá-los. Esse é o nosso objetivo maior. Então, nós temos que colocar frequências positivas. E a gratidão, na realidade, que nos ajuda a tirar um pensamento negativo. Por exemplo, você está com muito ódio, você vê uma pessoa, palpita aquela angústia, aquela vontade de matar, de fazer alguma coisa. Qual é a sugestão que a gente dá? Olhe ao lado e agradeça. De repente você está com tanto ódio, você vê um mendigo que não tem roupa para vestir e você está bem vestido. Oh, meu Deus, toma conta desse mendigo aqui, mas também eu quero agradecer pela minha roupa, pela minha saúde, pelos meus pés. Então são pequenas coisas que, quando nós tornamos hábito esse agradecimento, vai mudar a nossa vida. Existem autores que fazem isso, que não são espíritas, que falam da gratidão, que é a capacidade de nos fazermos amar. Nós começamos pela gratidão. E assim, nós entendemos que quando nós passamos a agradecer, automaticamente nós estamos dando o primeiro passo na nossa reforma íntima, que é a mudança nos nossos patamares, daquilo que nós pensamos, falamos e agimos. Então, essa reforma está começando. Olha como é importante. Não é só um muito obrigado, não é essa. Não é uma obrigação você. A gratidão não pode ser uma obrigação. Então, um pagamento de favor, não é isso. É quando você se sente irmão daquela pessoa, independente dela estar numa fase negativa, de uma fase vibratória negativa, você entende, e aquele percalço, você está seguindo para você se modificar. Quantas situações difíceis, garanto que todos nós, até os mais jovens, já passaram, que depois que passa, fala, meu Deus, como foi bom até que aconteceu aquilo, que me abriu o leque para outras fontes, outros objetivos. Então, aquela que foi difícil, que me deixou no chão, de repente, apareceu outra coisa. E a gente precisa agradecer por isso também, até as coisas negativas para a gente ver. Isso aí nos mostra que quando agradecemos, entramos em sintonia com as forças do bem. Isso, na realidade, essa calma para a gente não seria a verdadeira felicidade? Então, o que seria, nós podemos dizer, o que seria então, podemos dizer, da gratidão? Seria o reconhecimento do amor do outro. Você está agradecendo aquilo que a pessoa nos fez. Não interessa se foi ruim ou bom, mas você está agradecendo que um ser, um nosso irmão, está retribuindo. Nós estamos agradecendo aquilo ali, naquele momento, criando essa empatia. Estamos vivenciando e nos melhorando cada vez mais. É mostrar ao outro que tudo que aquele nos deu não foi em vão. Nós aprendemos alguma coisa. Então não foi em vão. Se foi uma coisa negativa ou positiva, se for positiva, ótimo. Mas se for negativa também, aprendemos. Nos obrigou a olhar de outra maneira a vida, que nem tudo é como nós queremos. Entre querer e merecer, há um grande espaço, que ainda nós queremos isso, mas de repente não está na hora daquilo ainda. Precisamos entender isso aí. Então, a gente tem que ser grato a essas coisas, mas o que vamos agradecer? É algo obrigatório? Não. Um sorriso, um abraço, um olhar, pequenas coisas no dia a dia,
que nós esquecemos e passamos batido. Então, isso é muito importante. Então, ser grato, podemos dizer, é ser gentil, é levar luz e amor àqueles que nos cercam, a Deus principalmente, e depois àqueles que nos cercam. Então, a primeira gratidão é a Deus, que nos deu a oportunidade de sempre evoluir e voltarmos. A segunda gratidão mais importante que nós precisamos são os nossos pais. Os pais genéticos que nos deram a vida. Muito importante, mas também não podemos esquecer dos pais adotivos. Aqueles que assumem esse compromisso, que já foi às vezes um compromisso de lá do mundo espiritual, que recebe aquele ser que não foi gerado dentro de si e dá todo o amor possível, independente de cobrança de tudo. Isso é muito importante, essa gratidão é fundamental na nossa vida, para que nós possamos ser felizes, para que nós entremos em harmonia. Porque a grande maioria nossa, de todos nós, é a reclamação, né? Se chove, reclama. No começo está bom. Se está o calor demais, reclama. Se a comida está de um jeito, reclama. Nós estamos reclamando, reclamando, reclamando. Torna-se um hábito negativo a reclamação. São as pessoas reclamonas, podemos dizer assim. E Joana de Ângeles sempre diz que reclamação é pura perda de tempo, não resolve nada. O que resolve reclamar? Olha, gente, não podemos esquecer. Nós temos que trabalhar para mudar aquilo que está ao nosso alcance, que podemos modificar, e aceitar o que não pode ser mudado. Fazendo isso, olha, se o clima está assim, o que eu posso fazer? Eu posso mudar? Ir lá apagar o sol? Ou fechar a chuva? Tem como. São pequenas coisas que não tem jeito, que trazem intranquilidade no nosso dia a dia. Então, devemos entender sempre que a vida é um presente de Deus. Tanto é presente que o pior que seja, olha para vocês verem, pior que seja a situação que esteja vivendo, pergunte quem quer morrer. Todo mundo quer viver, quer sair dessa, quer seguir em frente. Por quê? Porque nós precisamos valorizar a vida. Então, a vida é um presente. Por pior que seja a situação que estejamos vivendo, reclamar não adianta. Adianta mudança? Aí sim. Mas mudar quem? A cada um de nós. É assim que nós podemos viver bem. Fazendo essa mudança. Esse é o grande trabalho da doutrina espírita. Trabalhar a mudança íntima. Ou seja, para que a aproximação com a divindade se torne mais rápida, tranquila, serena, e que nós possamos, no tempo que estivermos aqui na Terra, vivermos bem, em paz, tranquilos e o mais equilibrado possível. Muitas vezes só pedimos. É justo pedir a Deus as orações? Muito justo. Vamos pedir. Nós pedimos bons espíritos, pedimos sim. Mas por que não também agradecer pequenas coisas? Na mesma oração, Senhor, eu preciso trabalhar, me ajude, me guie tudo, mas eu quero te agradecer. Não está faltando nada ainda, estou alimentando, tenho uma família, tenho filhos, que bom, quero agradecer por alguma coisa, não é possível que não tenha algo para agradecer. Mas nós ficamos só pedindo, e estamos esquecendo de agradecer. E quando nós passamos a agradecer, nós vamos reequilibrando os pratos da balança, aquela balança antiga. Quando só pedimos, ela vai estar aqui e precisamos equilibrar. Então, quando agradecemos, quando os pratos se equilibram, estamos também equilibrados. Estamos em paz com o universo, ou seja, com Deus. São pequenas coisas do dia a dia que vale a pena a gente pensar, analisar. O espírita entende que a doutrina espírita é composta sobre 3 óticas: filosófica, científica e moral ou religiosa. Então, a filosofia nos obriga a perguntar, a questionar. Por quê? Para quê? Analisa a nossa vida, que nós gostamos muito de analisar a vida do próximo e esquecemos da nossa vida. É aqui que precisamos ver. Esse é o grande trabalho de combate ao egoísmo e ao orgulho, que são as 2 chagas que impedem o nosso
a nossa evolução. Egoísmo e orgulho. Nós julgamos perfeitos, imperfeitos só são os outros. É aí que a gente tem que pensar. Então, se temos costume de reclamar, é a hora de começarmos a analisar um pouquinho. Por que estamos reclamando? O que está resolvendo? O meu padrão mental, como é que está? Por que as coisas estão só dando coisas ruins, consequências ruins? Porque nós estamos criando dentro dessa usina, chamada perispírito, que liga o espírito ao corpo, nós estamos fomentando coisas negativas que vão dando consequências. Por quê, gente? Falei há pouco, leis cósmicas, causa e efeito. Tudo que nós fazemos vai ter um reflexo natural. Então, a reclamação não tem propósito nenhum a não ser azedume. Deixar as pessoas azedas. Pessoas que não chega a pessoa só reclamando perto de você, para ver se você tem paciência de ficar muito tempo. É difícil. E quando é nós, então? Então, não adianta. Só transparece azedume, não leva a nada. E reflete o nosso orgulho. Ao passo que a gratidão é uma atitude humilde. Humilde, tranquilamente humilde. E quando reclamamos, nós fechamos a sintonia com Deus. Bloqueia. Por quê? Nós não estamos sendo gratos, a Ele principalmente. Só reclamamos. Eu reclamo disso aqui, quando você olha para cá e para trás, tem milhares, milhões de pessoas que queriam estar no nosso lugar. E nós estamos reclamando. Olha para vocês verem aqui. Que coisas que a gente tem que entender, os paradoxos da vida, para a gente ver que nós precisamos trazer a gratidão para nossas vidas. Então, quando agradecemos, nós estamos o quê? Expondo a divindade, a centelha divina que nós somos dentro de nós. Então, passemos a agradecer como uma forma natural de vida. Abrimos os olhos. Nossa, obrigado pela noite. Obrigado pelo ter um teto. Toma o café da manhã. Puxa, que bom, obrigado, Senhor. Pequenas coisitas, mínimas, para que nós possamos criar um hábito virtuoso e não vicioso. Esse é o nosso objetivo. Por isso que a gente tem que pensar. Que interessante a gente pensar muito a respeito disso. Por quê, gente? Qual seria o objetivo nosso aqui na Terra de voltarmos? Várias coisas. Primeiramente, disciplina. Se somos indisciplinados, fica difícil de evoluir. O aluno indisciplinado, ele não estuda, ele vai colar, ele não respeita ninguém e vai sempre estar em débito com a coisa. Então, nós temos que aprender disciplina. Disciplinar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. Aprender a controlar nosso pensamento. Porque quando nós damos corda para o pensamento negativo, vocês já notaram? Vai desenrolando de uma forma tão forte que de repente você perde o controle. Muitas das coisas que acontecem negativas é que nós damos asas a esses pensamentos e vai indo, vai criando. Nós criamos uma novela dentro de nós que um ódio transforma-se num assassinato, daquilo lá cria aquilo aqui. E o que está fazendo? Nós estamos empesteando a nossa aura, o nosso campo vibratório e trazendo influências negativas para nós. Olha como as decorrências acontecem. Então, precisamos controlar e aprendermos que estamos aqui na Terra, o objetivo nosso é aprender a amar. Amar quem nos ama é muito fácil. Amar quem não nos ama é muito difícil. A perdoar, a tolerar, se não conseguirmos amar, pelo menos a tolerar, e a realizar tudo de bom para nossa evoluir, para nossa evolução. Por quê? Porque esse é o nosso objetivo. Reencarnamos para evoluir, não é para gozar a vida, curtir a vida adoidada, não. Estamos aqui para aprender nas pequenas coisas. E quando agradecemos, o fardo, como diz Jesus, meu jugo é leve. Por que é leve? Porque nós entendemos que aquela situação, por pior que ela seja, ela não é eterna, ela vai passar. Tudo é ciclo, as coisas se resolvem. E às vezes você faz coisas negativas, cria-se
um caos, uma tempestade num copo d'água, depois que passa você vai analisar, por que isso? Por que eu fiz isso? Não tinha necessidade. Então a gente tem que entender que a harmonia é fundamental e a gratidão é um dos pilares da harmonia espiritual que nós precisamos ter. Essa harmonia íntima, você está em paz com você mesmo, isso é muito importante para a gente entender. E trazer a espiritualidade para dentro, para junto de nós. Os bons espíritos sempre estarão nos acolhendo, nos abraçando, nos fortalecendo. A isso, você se lembra, nós lembramos de agradecer aos nossos protetores, nossos amparadores? Ou só pedimos para ele, me ajude, faz isso? E a gratidão? Aos familiares nossos que estão do lado de lá, que também se preocupam, que na medida do possível nos ajudam, agradecemos? Ou só pedimos? Ou a alma da minha avó me ajude, a alma da minha mãe me ajude. E aí, e a gratidão? Então, gente, quando pedirmos, deixa a dica para todos nós, para mim também. Peça sim, mas junto com o petitório, entra com o agradecimento de alguma coisa mínima, para mostrar realmente que você está sintonizado com as energias divinas. Isso é fundamental para nós, não podemos esquecer jamais. Por quê? Porque todos nós gostamos de viver e precisamos viver. Precisamos viver. Nós passamos por um processo reencarnatório, chegamos aqui para não acrescentar nada na nossa vida, só acumular bens materiais. O que vai adiantar? Não vamos levar. A juventude nossa vai deteriorar. Aos que desencarnam jovens, vão acabar deteriorando, a beleza física vai acabar. E a substância que vai ficar? É essas perguntas que nós devemos entender, viver bem hoje, tranquilo, gratos a Deus, grato a tudo. Nós temos que nos reconciliarmos com tudo da natureza, tudo no universo. Isso é fundamental para a nossa vida ser boa. Então, quando nós agradecemos, automaticamente estamos gerando uma energia boa, que vai modificar a nossa aura. Isso é muito importante, gente. Olha a importância da gratidão. Até o inimigo que nos faz algo, aquela coisa, se nós ao invés de odiarmos, parar, pensar e depois começar a vibrar e agradecer, porque nós vamos aprender de alguma forma, às vezes até nos corrigirmos. Se a pessoa às vezes nos ofende, nós somos orgulhosos e achamos que estamos certos. Mas quando você olha para dentro, você fala, poxa vida, acho que eu errei também, eu não sou perfeito. Que bom que essa pessoa me falou isso, eu vou agradecer, mentalmente, falando isso aí. Cria essa energia e as portas começam a se abrir para a nossa vida, naturalmente. Gente, é causa e efeito. Quanto mais equilibrado, quanto mais pensarmos em luz, em energia, em gratidão, mais as coisas vão chegando para nós, vão nos fortalecendo, por pior que sejam as situações que tenhamos que passar, que todos nós temos nos nossos compromissos reencarnatórios. Uns parece que é tão fácil, outros são difíceis, mas são mais palatáveis quando a gente está em harmonia conosco e com Deus. Nós encaramos isso com uma forma mais tranquila e mais serena. Então, Shakespeare tem uma frase dele muito interessante, que a gratidão é o único tesouro dos humildes. Não nos humildes de pobreza, não, humildes de coração. Porque a pessoa que agradece ele está sendo humilde. O que é humildade? É o oposto de orgulho, é o oposto de egoísmo. Então, a pessoa está se equilibrando de uma forma muito boa. Então, se nós conseguirmos trabalhar, criar esse hábito, é muito importante. Agora vem a pergunta, o que a doutrina espírita fala para nós da gratidão? Até agora falamos para a parte genérica. Nas obras, tem alguma coisa? Primeiro, a doutrina, falei há pouco, ser gratos pela reencarnação. Porque nós pedimos para voltar, para reparar e evoluir. Assumimos compromissos lá.
os pais de nos aceitaram lá no planejamento reencarnatório, nós assumimos um compromisso que, se passamos coisas dificultosas, fazem parte, o que vem de lá, temos que cobrir. Então, nós pedimos e fomos agraciados pela oportunidade, Deus nos concedeu, voltamos. Então, a reencarnação, podemos dizer, que é um ato de amor de Deus, concorda? Amor de Deus, que nos deu chance, Ele não condena ninguém, nos deu chance. Então, é uma oportunidade que Deus nos oferece para que nós possamos recomeçar. Cada reencarnação é um novo recomeço. Isso que é importante. Mesmo trazendo a bagagem que nós trazemos, por mais dificuldades que tenhamos, estamos recomeçando. Recomeçando e aparando as arestas do passado, adquirindo bem-aventuranças, né? E seguindo adiante. Esse é o nosso objetivo. Então devemos, a primeira gratidão, esse retorno de estarmos encarnados, é uma gratidão que pensamos, mas só reclamo, minha vida é uma droga, minha família é uma droga. Gente, você está no lugar certo, no corpo certo, na família certa, no trabalho certo, tudo está certo. Ou você aceita ou não aceita, porque não tem como fazer. Você não pode voltar agora, só depois, através da morte. Então nós temos que entender e pacificar a nossa vida. Meu pai é uma droga, minha mãe é uma droga, meus irmãos não interessa. É aquilo que você precisa. Se vocês estão juntos, é porque tem necessidade. Muita necessidade de se ajustarem. Então, é isso que a gente tem que pensar. E os supostos encontros, né? E sobretudo os desencontros fazem parte. Na família, nos relacionamentos, tudo isso para que nós possamos melhorar intimamente. É o nosso objetivo. E não podemos esquecer de Paulo, lá nas suas epístolas. Em tudo dai graças. O que é isso? Gratidão. Graças em tudo. Nos momentos difíceis, nos momentos alegres, sempre temos que dar graças. E lá no capítulo 28, item 28 do Evangelho, fala da ingratidão. Vou ler um pedacinho para vocês. É necessário não considerarmos como felizes apenas os acontecimentos importantes, pois os que parecem insignificantes são frequentemente os que mais influem no nosso destino, as pequenas coisas do dia a dia. Mas o homem esquece facilmente o bem e se lembra mais do mal. Nós esquecemos os bens que recebemos, as alegrias, as pessoas, quem nos ajudou, quem nos falou, e guardamos mágoa daquele que não falou mal para nós, que deu uma resposta mal criada, que puxou meu tapete. Nós carregamos essa mágoa, esquecemos. Guardamos isso e esquecemos de quantas benesses nós recebemos durante a vida. Vocês já notaram isso? Pensem nisso. E na questão 937 do Livro dos Espíritos também fala que a ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo encontrará mais tarde corações insensíveis, como o seu próprio foi. Olha a lei de causa e efeito. Lembrai-vos de todos que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais que vós e que foram pagos com ingratidão. Estamos sendo ingratos com alguém? E aí? É a pergunta. Como está a gratidão na nossa vida? E quais seriam os benefícios da gratidão? Muitos benefícios. Vocês nem imaginam como é. A primeira coisa, gera a paz interior. Quando agradecemos, nós nos acalmamos e vamos gerando essa paz, nos predispondo realmente a estarmos de bem com Deus. Onde está Deus? Dentro de nós, primeiro. Então, tem que estar bem comigo. Onde mais? Com o meu próximo, aqueles com quem eu convivo. Então, quando agradecemos, essas relações interpessoais também são fundamentais, vão propiciar essa calma interior que nós tanto almejamos. Com a gratidão, nós aprimoramos a nossa resignação, pois compreendemos os desígnios. Por quê? Eu vi feio, ou nasci sem um braço, uma perna, por quê? Eu vou me revoltar? Não, vou me resignar. Por quê? Se eu ver daquele jeito, lá no planejamento, pedi e foi me dado aquilo, por quê? Para acertar coisas do passado.
Então eu tenho que estar bem. Então eu tenho que resignar que é aquilo que eu não posso modificar, que não tem como modificar. Mas aquilo que eu posso modificar, vamos modificar. É esse o nosso objetivo. Então, esse exercício diário que a gente tem que fazer, que eu falei há pouco, é importante. A gente agradecer às pessoas que amamos. Sim, ao marido, à esposa, aos filhos. Claro, é muito importante essa gratidão. Não estou falando da gratidão verbal, mas da gratidão, sobretudo, a energia da gratidão que nós fazemos, mentalizamos e irradiamos e jogamos no universo. Isso é muito importante. É mais importante você falar obrigado para uma pessoa só com a boca e não com o coração. Não vai resolver nada. Não é verdade? E com a gratidão ajuda a superar as desavenças, os dissabores, as mágoas, os resmungos, vivendo bem e melhor e semeando paz por onde andarmos, trazendo paz para o nosso lar, para o nosso íntimo, isso que é importante. Não esquecermos de agradecer pelos espíritos que nos ajudam. Eu falei há pouco, nossos amparadores estão sempre conosco. E nós esquecemos, só pedimos. Precisamos agradecer também. E sintonizar sempre com Jesus, pensando nos seus ensinamentos, pensando, orando, jogando energia boa, tá na rua, está no carro dirigindo, olha para cá, olha, gente, tem muita coisa que nós podemos desviar no nosso pensamento, tirar das coisas materiais, da raiva, do ódio, do rancor e canalizarmos para pequenos gestos de gratidão, coisa mínima. Vocês já agradeceram pela visão de ver uma paisagem maravilhosa que a gente vê? Esquecemos. Quantos queriam enxergar e não conseguem? Quantos nasceram cegos e não conseguem ver? Então, são pequenos hábitos, mas muito, muito interessante nessa coisa interpessoal que nós temos que fazer. Então, é esse pensamento que a gente tem. E essa solidariedade, conta-se que um sociólogo estava na África, numa tribo, e lá tinha um costume lá que chamava, vocês vão ver no Ubuntu. Ubuntu era um termo, ele não sabia o que era isso, Ubuntu, falando lá. Então ele terminou a pesquisa dele, e as crianças da tribo lá, ele fez uma cesta muito bonita, tudo certinha, pôs debaixo de uma árvore e chamou as crianças. E falou, aquele que chegar primeiro na corrida, vai ganhar aquela cesta lá. Foi despedida dele lá. O que aconteceu? Ele ficou chocado. Tinha uma meia dúzia de crianças ou mais. Elas deram a mão, as 6, e chegaram juntas. Para que todos fizessem. Isso é um costume deles. Ubuntu, ou Ubuntu, a pronúncia não sei certa, que é um termo da região sul da África, da etnia Zulu. Eu achei fantástico isso aí, que literalmente significa humanidade, e é traduzida como assim, humanidade para os outros, ou seja, sou o que sou pelo que nós somos. Olha que coisa linda, coisa simples, uma coisa lá, pessoas que não sabem ler, escrever e tal, mas tem esse instinto de solidariedade, dessa preocupação com o próximo, que na realidade eles estão exercendo na prática, com esse costume, o primeiro mandamento, sem nem serem cristãos, sem nem se conhecerem, de amar. Então ele ficou surpreso. Mas por quê? Aí os meninos falam, Ubuntu por quê? Todos somos iguais e merecemos tudo isso aqui. Essa solidariedade. Então, isso aí se caracteriza, então, para a gente entender, que cada indivíduo se caracteriza pela humanidade com seus semelhantes. Isso é fundamental. E respeitam muito os seus ancestrais, pais, avós, nós. Nossos avós, tataravós, quem sabe somos hoje. Somos nós hoje, que já reencarnamos, temos a grande chance de ser. Então, há esse vínculo de amor aos ancestrais, aos pais, fundamental também na gratidão. Então, eles cultivam esse princípio do Ubuntu, ou Ubuntu, não sei como se fala, para
com a união entre os vivos e aqueles que já partiram. Então, isso aí é muito interessante. Eu trouxe de curiosidade para que nós possamos ver. E para terminar, tem uma frase que eu gostaria que vocês pensassem muito a respeito disso aqui. É muito bonita essa frase, não é minha, é uma frase de pesquisa, não sei quem escreveu, mas eu achei pertinente. Eu vou ler devagarzinho, para ficar bem marcado para nós. Lembre-se, se você é capaz de agradecer, é capaz de amar. É capaz de receber amor. Olha só, é capaz de amar, é capaz de receber amor e, portanto, é capaz de permanecer sempre conectado ao fluxo da amorosidade que o universo lhe reserva a Deus. Se você é capaz de agradecer, é capaz de amar e é capaz de receber amor. Analisem, guardem para vocês, é muito importante. Chegamos ao final. Rapidamente, passou muito rápido. E agora é a hora da nossa oração final. Oração que nós vamos, os que estão assistindo nas suas casas, nas redes sociais, vão fluidificar a água, vai ser o passe à distância, todos irão receber essa energia, e nós vamos, nesse instante, fechar nossos olhos, e vocês vão repetir mentalmente essa oração, achei muito bonita. Obrigado, Pai, por tudo que me destes, por tudo que sou. Obrigado pelo dia de hoje, por tudo de bom que me aconteceu, por todos os desafios que me permitiste enfrentar, por tudo que consegui com as vossas bênçãos. Obrigado pelas pessoas com quem tive contato hoje. Ofereço-vos, Deus, todos os meus dias, todo o meu cansaço, frustrações, injustiças, decepções e também alegrias. Ofereço-vos ainda todo o meu esforço de levar aos meus irmãos, pela palavra e principalmente pelo meu exemplo, os ensinamentos vivos de Jesus. Obrigado, Pai, pela vida que me destes. Obrigado por tudo, pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha saúde, pelo meu alimento, mas sobretudo pela vossa proteção e até mesmo pelas coisas que deram errado, pois só vós sabeis o porquê de cada uma das minhas experiências. Seja feita, Pai amado, sempre e por amor, a vossa vontade. Obrigado por tudo e que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, uma feliz semana.